Livro Os Mensageiros. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Capítulo 7. A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo às palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas, não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ademais, não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. Comentários. André Luiz aproveita a ausência de seu mentor, Aniceto, para aprofundar seus conhecimentos. Intrigado com o caso de Otávio, um espírito em sofrimento, ele pede a seu amigo Vicente que o apresente às senhoras Isaura e Isabel, que o estão auxiliando. O encontro acontece e André Luiz se apresenta humildemente como um médico falido em seus deveres. Otávio, por sua vez, inicia sua confissão, explicando que sua queda foi mais grave que a de André, pois ele tinha pleno conhecimento da verdade espiritual, contato com benfeitores e acesso a mensagens de sabedoria, mas mesmo assim sucumbiu à vaidade e à imprudência. André Luiz assume uma postura humilde e estudiosa. Ele não busca o caso de Otávio por curiosidade mórbida, menos digna, mas por um desejo de alcançar novos valores educativos. Sua autoavaliação como médico, falido, demonstra a consciência de suas próprias falhas passadas e sua busca por redenção através do aprendizado. Sua função aqui nas obras é o de ser nosso representante, o aprendiz, que faz as perguntas e observa as lições para que nós, leitores, possamos aprender com ele. Já Otávio é o personagem central do capítulo, o exemplo da queda. Ele é apresentado como um pálido senhor, indicando um estado de sofrimento ou desequilíbrio espiritual. O conflito central narra a tragédia de Otávio que não está na ignorância, mas no conhecimento desperdiçado. Ele diferencia seu caso do de André Luiz, afirmando: tinha conhecimento, não desconhecia o roteiro certo. Tinha preparo, dispunha de considerável cultura evangélica. Tinha amparo, tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis. Tinha orientação, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. A causa da queda, ele é explícito sobre o motivo de seu fracasso, imprudência e vaidade. E estes são dos maiores perigos para qualquer pessoa envolvida em tarefas espirituais, especialmente a mediunidade. A lição fundamental aqui é que o conhecimento da verdade espiritual acarreta uma responsabilidade imensa. A máxima, a quem muito foi dado, muito será cobrado, é perfeitamente aplicada aqui. Falhar por ignorância tem um peso. Falhar com pleno conhecimento, orientação e amparo tem um peso muito maior. Otávio faz uma distinção crucial. Cultura intelectual é o acúmulo de informações, o conhecimento teórico.
Já a cultura evangélica, no contexto da obra, é a vivência dos ensinamentos morais de Jesus: humildade, caridade, amor ao próximo. Otávio afirma que a segunda é de maior importância para a vida eterna, mas, ironicamente, foi exatamente nela que ele falhou. A postura de André Luiz, ao se apresentar como falido, abre a porta para o diálogo e para a confissão sincera de Otávio. A humildade é a base para todo aprendizado e crescimento espiritual. A humildade é ferramenta de aprendizado. Portanto, aqui estabelece o cenário para uma lição profunda. Otávio não é um espírito ignorante ao mal, mas alguém que teve uma oportunidade extraordinária e a desperdiçou por fraquezas morais. Sua história serve como um espelho para todos que têm acesso ao conhecimento espiritual, lembrando que a teoria, sem a prática da humildade e da vigilância, pode levar a quedas dolorosas. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espíritas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer, ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor, algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos. E da grande enormidade de minha falta, os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostravam estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Comentários. André Luiz está profundamente impressionado com as palavras de Otávio. André confessa sua ignorância sobre a real dimensão das responsabilidades de um médium, pois não teve muito contato com o espiritismo durante sua vida na Terra. Otávio, com um ar de tristeza, explica que as tarefas espirituais lidam com interesses eternos e que sua própria falta foi enorme. Ele faz uma distinção clara. Enquanto os simpatizantes ou estudiosos da fé podem alegar ignorância, aqueles que assumem um papel de liderança ou mediação, como sacerdotes ou missionários da tarefa mediúnica, não têm desculpa, pois são obrigados a agir com base em certezas que já possuem. Intrigado com o sofrimento visível de alguém tão esclarecido, André Luiz pergunta o que teria causado seu martírio moral. E Otávio se prepara para narrar sua queda, enquanto duas senhoras presentes observam com um estranho brilho no olhar. André Luiz, como em muitos livros da série, assume o papel do aprendiz. Sua honestidade em admitir ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas serve como um ponto de entrada para todos nós que talvez compartilhemos da mesma dúvida. Otávio, em contraste, fala com a autoridade de quem viveu a experiência e sofre suas consequências. Ele é consciente de si mesmo e superiormente informado, o que torna seu sofrimento ainda mais paradoxal e dramático para André Luiz. A doutrina da responsabilidade, lei de causa e efeito. Este é o tema central aqui e do capítulo.
Otávio estabelece uma hierarquia de responsabilidade. Aprendizes ou simpatizantes podem alegar ignorância ou inibição. Sua responsabilidade é menor. Médiuns, missionários ou sacerdotes são mordomos de bens da alma. Eles detêm um patrimônio de certezas e, por isso, não podem se desculpar por seus erros. Sua responsabilidade é máxima. A metáfora do mordomo é poderosa. Um mordomo não é o dono dos bens, mas tem o dever sagrado de administrá-los corretamente. No caso do médium, os bens são a capacidade de servir de ponte entre os mundos, a verdade espiritual e a oportunidade de auxiliar o próximo. Falhar nessa administração é uma falta grave. O sofrimento de Otávio é um martírio moral. Isso significa que sua dor vem da consciência do erro, do remorso e da plena compreensão da oportunidade perdida. É um sofrimento da alma, que é frequentemente descrito na literatura espírita como mais intenso do que qualquer dor física. Este trecho serve como um prefácio para uma lição crucial dentro da doutrina espírita. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Otávio personifica o trabalhador espírita, especialmente o médium, que, apesar de ter todo o conhecimento e as ferramentas para fazer o bem, sucumbiu a falhas pessoais. Sua história, que ainda será melhor detalhada, serve como um poderoso alerta sobre a vigilância, a humildade e a seriedade que as tarefas espirituais exigem. E após longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater as portas de nosso lar sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carino de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a minha impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Todo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Comentários.
Este é um dos relatos mais marcantes e didáticos do livro Os Mensageiros. Ele serve como uma poderosa lição sobre planejamento reencarnatório, responsabilidade, livre-arbítrio e os desafios de uma tarefa mediúnica na Terra. Otávio narra o minucioso planejamento de sua última reencarnação, realizado na colônia espiritual Nosso Lar. Após acumular grandes débitos em vidas passadas, ele recebeu ajuda e se preparou por 30 anos para uma missão específica, uma tarefa mediúnica de consolo e auxílio no Brasil. O plano era detalhado e visava garantir seu sucesso e resgate kármico. Os principais pontos do seu planejamento eram: 1. Missão mediúnica. Atuar como médium para consolar e auxiliar outras pessoas. 2. Celibato. Ele não deveria se casar, não por uma regra geral, mas por uma necessidade específica do seu caso, para manter o foco na tarefa. 3. Resgate de débitos. Aos 20 anos, ele deveria acolher como filhos adotivos 6 espíritos amigos, a quem ele devia auxílio, que chegariam até ele como órfãos. Essa responsabilidade o manteria com os pés no chão e o protegeria de desvios morais. 4. Início com dificuldades. Sua vida começaria com sacrifícios e dificuldades materiais para fortalecer seu caráter, garantir sua impessoalidade no serviço e evitar que apegos mundanos o desviassem. 5. Auxílio progressivo. Conforme ele demonstrasse renúncia, desapego e dedicação ao bem, recursos materiais seriam enviados de Nosso Lar para ampliar seu trabalho. Otávio termina o relato afirmando que concordou com tudo e prometeu fidelidade total a seus instrutores e aos seus 6 amigos espirituais. Analisando os pontos principais, aqui encontramos uma aula sobre a doutrina espírita, ilustrando vários de seus conceitos fundamentais. 1. Planejamento reencarnatório. A reencarnação não é um processo aleatório. Espíritos conscientes, com a ajuda de mentores, planejam os principais desafios, provas e missões de sua futura vida na Terra. O caso de Otávio é um exemplo de um planejamento extremamente detalhado, visando a reparação de erros passados, expiação e aprendizado, provas. 2. Lei de causa e efeito, karma. As dívidas enormes de Otávio são a causa, e toda a sua missão reencarnatória é o efeito planejado para saldá-las. O ato de adotar os 6 amigos é um resgate direto, uma forma de reparar o mal que lhes causou no passado. 3. A tarefa mediúnica como missão. O texto reforça que a mediunidade, quando planejada no plano espiritual, é uma ferramenta sagrada de trabalho no bem. Ela exige disciplina, renúncia e sacrifício. O Ministério da Comunicação mencionado é um departamento em Nosso Lar, especializado em preparar e auxiliar os médiuns em suas tarefas. 4. A assistência espiritual. Otávio não foi enviado à Terra sozinho e desamparado. Ele teve o apoio de 6 entidades amigas, técnicos do auxílio que prepararam seu corpo físico e a promessa de socorro material progressivo. Isso mostra que os trabalhadores do bem na Terra nunca estão abandonados pela espiritualidade superior. 5. O livre-arbítrio. Este é o ponto crucial da história. Apesar de todo o planejamento, apoio e promessas, o sucesso não estava garantido. O título do capítulo, A Queda de Otávio, já nos antecipa um desfecho trágico. Ele falhou. O planejamento oferece o caminho e as ferramentas, mas a decisão de seguir o roteiro ou desviar-se dele pertence inteiramente ao espírito encarnado. 6. A importância da renúncia e do desapego. O plano de Otávio condicionava o recebimento de mais recursos à sua capacidade de renúncia de mim mesmo, desprendimento das efêmeras e desinteresse pela remuneração dos sentidos. Isso ensina que, para as tarefas espirituais, o progresso material está subordinado ao progresso moral. A ajuda do alto vem na medida da nossa dedicação e desinteresse pessoal. O relato de Otávio é feito com a lucidez de quem já retornou ao mundo espiritual após o fracasso. A descrição detalhada e cheia de esperança do seu plano cria um contraste dramático com o que o resto do capítulo irá revelar.
como ele se desviou de cada um desses pontos, sucumbindo às tentações do mundo, ao egoísmo e à vaidade, resultando em sua queda espiritual. Aqui encontramos uma história de advertência. Ele mostra o quão belo e promissor pode ser um plano reencarnatório, e ao mesmo tempo, quão frágil pode ser a vontade humana diante dos desafios e ilusões da vida material. É uma lição inesquecível sobre a vigilância e a oração que Jesus tanto recomendou. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundo e prosseguiu. Mas, ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências morais de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabíveis. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, alheando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carrinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha cita moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta.
Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Comentários. Aqui encontramos o final de um relato confessional, um testemunho doloroso de um espírito que reconhece seu completo fracasso na última encarnação. A história de Otávio serve como um estudo de caso sobre como o livre-arbítrio, quando mal utilizado, pode levar à ruína espiritual, mesmo para alguém que tinha todas as ferramentas e oportunidades para o bem. Podemos resumir a narrativa final de Otávio com sua sequência de queda da seguinte forma: 1. Origem e potencial. Otávio nasceu em um lar com uma base espiritual sólida, mãe espírita cristã, e recebeu chamados da esfera superior desde a adolescência, indicando uma mediunidade ou sensibilidade espiritual destinada ao trabalho no bem. 2. Primeiros desvios. O orgulho e a vaidade se manifestaram cedo. Ele se sentia superior à madrasta e, mesmo sendo levado a um centro espírita, sua postura de crítica e desconfiança o impediu de progredir. 3. A negação do chamado espiritual. Interpretou os chamados sagrados como alucinações e, em vez de buscar orientação espiritual, procurou um médico que lhe deu um conselho puramente materialista, experiências sexuais. 4. A entrega aos vícios. Aos 19 anos, mergulhou em uma vida de excessos sexuais, álcool e ociosidade, tentando inutilmente conciliar os prazeres mundanos com uma espiritualidade que já não praticava. 5. A rejeição dos deveres sagrados. Com a morte do pai, ele teve a oportunidade de amparar sua madrasta e 6 meio-irmãos, ou seja, 6 crianças desfavorecidas. Ele os vê como encargos redentores, uma chance de resgatar seus débitos. No entanto, movido pelo egoísmo e horror, ele os abandona à própria sorte. 6. Consequências diretas, lei da causa e efeito. Casamento forçado. Sua vida desregrada o levou a um casamento por obrigação, unindo-se a uma mulher muito inferior à sua condição espiritual. Lei da afinidade. Essa união atraiu um espírito monstruoso para ser seu filho. Otávio trocou 6 carinhosas crianças, seus credores e protetores, por uma família que se tornou seu instrumento de tormento e vingança. 7. O fim doloroso. Morreu jovem, antes dos 40 anos, consumido por doenças, sífilis, vícios, álcool e amargura, sem ter construído coisa alguma no terreno do bem. 8. Arrependimento e consolo. No plano espiritual, ele chora seu fracasso, fali, agravando antigos débitos, mas é consolado pelo amor incondicional de sua mãe, Dona Isaura, que representa a misericórdia divina. As principais lições que recebemos aqui. 1. Livre-arbítrio versus planejamento reencarnatório. Otávio tinha um compromisso espiritual, uma missão a cumprir. No entanto, seu livre-arbítrio o permitiu ignorar todos os sinais e oportunidades, escolhendo um caminho de egoísmo e prazer imediato. A lição é que a liberdade de escolha acarreta uma responsabilidade imensa. 2. A vaidade e o orgulho como obstáculos. A raiz de sua queda foi a vaidade doente e o pendor para a crítica. Esses sentimentos o impediram de ser humilde, de confiar nos guias espirituais e de aceitar as pessoas ao seu redor, como a madrasta. 3. A família como oficina redentora.
A família, especialmente aquela com desafios, é apresentada como a principal oportunidade de resgate e evolução. Ao abandonar os 6 irmãos órfãos, que ele mesmo descreve como seus credores generosos de nosso lar, ele rejeitou sua mais preciosa chance de quitação de débitos e crescimento moral. 4. A lei de causa e efeito, karma. A trajetória de Otávio é uma demonstração clara desta lei. Causa: abandono de seus deveres, vida de vícios, egoísmo. Efeito: casamento infeliz, um filho atormentador, doenças, morte prematura e uma chegada dolorosa ao mundo espiritual. Ele mesmo diz: continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. 5. A lei da afinidade espiritual. Sua condição moral e vibratória atraiu companhias espirituais e encarnadas compatíveis com seu padrão. Ao se entregar a apetites inconfessáveis, atraiu uma esposa e um filho que refletiam sua própria desordem interior e que se tornaram seus algozes. 6. A misericórdia divina. Apesar de sua queda contínua, os chamados do invisível persistiam, mostrando que a espiritualidade superior nunca o abandonou completamente. A cena final, com o abraço de sua mãe, simboliza que, mesmo após o maior dos fracassos, o amor e a misericórdia de Deus oferecem consolo e a esperança de um recomeço. O cântico sublime do amor de mãe é a representação do amor divino que nunca desiste de seus filhos. A queda de Otávio é um aviso poderoso sobre a responsabilidade dos nossos atos e a importância de vigiar os próprios sentimentos, como o orgulho e a vaidade. Mostra que as maiores tragédias não são aquelas que nos acontecem, mas aquelas que criamos para nós mesmos ao nos desviarmos do caminho do bem, do dever e do amor. No entanto, o final com o consolo materno deixa uma mensagem de esperança. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a reconstrução, e o amor divino, muitas vezes manifestado através de nossos entes queridos, é o amparo certo para recomeçar. Analisando o capítulo 7, A Queda de Otávio. Este capítulo é um dos mais impactantes da obra por apresentar um relato detalhado de um planejamento reencarnatório que fracassou completamente devido às escolhas do reencarnante. Aqui está uma análise detalhada do capítulo, dividida em seus principais pontos, temas e ensinamentos. André Luiz, interessado em aprender mais sobre as responsabilidades da tarefa mediúnica, pede a seu amigo Vicente que o apresente a um grupo que conversava, incluindo um espírito chamado Otávio. Otávio, um homem de aparência pálida e sofrida, relata a história de sua última encarnação, que foi um completo fracasso espiritual, apesar de ter sido meticulosamente preparada, no plano espiritual, nosso lar, durante 30 anos. Seu plano incluía 1. Tarefa mediúnica, servir como médium de consolação e amparo. 2. Vida celibatária, não por proibição, mas por ser o mais adequada para sua tarefa específica. 3. Resgate kármico e proteção. Aos 20 anos, ele deveria acolher 6 espíritos amigos, a quem devia favores, que viriam a ele como crianças órfãs. Esta tarefa o protegeria de desvios morais e garantiria seu triunfo. 4. Começo com sacrifícios. Sua vida começaria com dificuldades materiais, para fortalecer seu caráter e manter sua tarefa impessoal e desvinculada de interesses mundanos. No entanto, Otávio conta como a vaidade, a dúvida, a crítica e, principalmente, a entrega aos prazeres sexuais desregrados o fizeram esquecer todos os seus compromissos. Ele rejeitou os chamados espirituais, abandonou os 6 órfãos, seus credores espirituais, casou-se por obrigação após um ato irrefletido e atraiu para sua família um espírito inferior como filho. Sua vida terminou aos 40 anos consumido por doenças, sífilis, álcool e desgosto, sem ter cumprido nada do que planejara. O capítulo termina com o consolo de Dona Isaura, que se revela ser sua mãe espiritual. Otávio faz uma distinção crucial entre o simpatizante e o missionário. Enquanto os crentes e estudiosos podem alegar ignorância, o médium que aceita uma tarefa missionária, sacerdote da revelação nova, não tem desculpa, pois é portador de um patrimônio de certezas.
Sua queda é mais grave porque ele sabia exatamente o que estava fazendo. Esse capítulo é uma aula sobre como as reencarnações, especialmente as com missões específicas, são planejadas em detalhe no mundo espiritual. Corpo físico, família, desafios, amparadores e até mesmo as provações são cuidadosamente arranjados para garantir um máximo de chance de sucesso. Apesar de todo o planejamento e amparo espiritual, o livre-arbítrio de Otávio prevaleceu. Ele escolheu duvidar, escolheu criticar, escolheu entregar-se à sensualidade e escolheu abandonar suas responsabilidades. A história demonstra que o amparo espiritual não anula a liberdade de escolha do indivíduo. Otávio identifica a vaidade doente e a busca por prazer delituoso como as raízes de sua queda. Ele tentou conciliar o dever espiritual com o abuso das faculdades sexuais, o que se mostrou impossível. Seu orgulho também o fez sentir-se superior à madrasta e duvidar de seus guias espirituais. Cada escolha de Otávio gerou uma consequência direta e dolorosa. Ação. Abandonou os 6 órfãos que o protegeriam. Consequência. Atraiu uma esposa e um filho que o atormentaram e se tornaram seus algozes. Ação. Entregou-se aos abusos físicos, sexo, álcool. Consequência. Morreu jovem, ruído por doenças e desgostos. Citação-chave. A companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Mesmo durante sua queda vertiginosa, os chamados do invisível nunca cessaram. Isso mostra que a espiritualidade superior não abandona o tutelado, mesmo quando ele erra gravemente, sempre oferecendo uma chance de retorno. A misericórdia é inesgotável. A cena final é profundamente tocante. A mulher que o consolava com tanto carinho, Dona Isaura, era sua mãe. Isso simboliza a bondade divina, que mesmo após a falência total, oferece o colo e o amparo do amor mais puro para recomeçar. A queda de Otávio é um poderoso alerta sobre a fragilidade humana diante das tentações do mundo material, mesmo para espíritos com grande conhecimento e preparação. Demonstra que o conhecimento intelectual ou evangélico, por si só, não garante o sucesso. É a vigilância, a disciplina, a humildade e a ação no bem que definem o triunfo espiritual. O capítulo serve como um espelho para todos que possuem responsabilidades espirituais, lembrando que a bênção do tempo para reparar os erros sempre existe, graças ao amor incondicional de Deus. O capítulo inteiro serve como um alerta severo aos médiuns e trabalhadores espíritas. A mediunidade é uma ferramenta sagrada, mas sem vigilância moral pode se tornar uma armadilha para o ego. A vaidade pode levar o médium a se sentir especial, superior, e a imprudência pode fazê-lo usar a faculdade de forma leviana ou para fins pessoais. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.